Deus abençoe você. Estamos ao vivo aqui pela TV Canção Nova com o programa Pra Ser Feliz. Você que tem acompanhado o nosso programa percebeu que nós estamos fazendo uma série sobre os sacramentos. Semana passada foi maravilhoso, falamos sobre o sacramento da confissão. Olha, dá pano para manga, é muito legal. Desdobramentos fantásticos, né? Como a igreja nos ama, como Jesus nos ama, deixando esses sinais sensíveis, visíveis de uma graça invisível, sobrenatural que opera na nossa alma. Fantástico. E hoje nós vamos refletir sobre o sacramento da unção dos enfermos. Vamos ver a base bíblica, a base teológica, como ele se manifesta, né? Antigamente era chamado extrema unção, depois do Vaticano II a gente mudou, né, para a unção dos enfermos. Enfim, vamos cantar, vamos preparar o nosso coração para refletir sobre tudo isso. Deus te ver, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Senhor, nós pedimos atuação no nosso coração nessa noite, nos fazendo entender aquilo que envolve o sacramento da unção dos enfermos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Já estava chegando mensagem ali para o programa, daqui a pouco eu vejo. Aqui o programa é dinâmico, né? A gente vai respondendo as mensagens, falando com quem está em casa. Gente, eu queria mesmo, vou ser sincero com você que nos acompanha, eu acho que eu posso fazer uma confissão pública aqui, posso? Pode, claro. Eu queria mesmo trabalhar na gravadora Canção Nova, porque esses dois fulanos trabalham lá, pegaram 3 meses de férias. Que isso, cara. Você não sentiu falta deles esses dias? Que isso, abraço ao Pádua Júnior, abraço ao Orlando Júnior, abraço ao Enilson. Veio o mundo inteiro substituir esses dois, e esses dois só sombra e água fresca. Eu quero uma vaga lá, viu? Opa, vamos, você já é muito bem-vindo. Deus abençoe, bem-vindo. Vou começar com o Cleuber, já falo com você, Samuca. Claro. Mestre Cleuber, Opa, padre. tudo bem? Deus abençoe. Graças a Deus. Mas mesmo nas férias ele esteve comigo na live, viu? Bastante. Foi lá ainda, me ajudar, foi me ajudar. Viajou. Viajou também, viajamos. Sim, para Fortaleza. Fortaleza mesmo. Muito bom, bem-vindo, Cleuber. Como Obrigado. é que você está? Tô bem, graças a Deus. E queria já mandar um abraço aqui, aproveitar, para Dona Marta. A gente esteve em missão lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Uau. E ela veio falar com a gente, falou que era muito fã do programa, gostava muito do senhor, do Samuel. E pediu para mandar um E do abraço. Cleuber também, claro, Isso. Dona Marta, um abraço para a senhora. Obrigado, Dona Marta. Um abraço e uma bênção. Com o padre é assim, já recebe a bênção, Opa. né? Ótimo. Obrigado, meu amigo. Nada. Nos shows que a gente vai fazer por aí, a gente chama o Cleuber de Cleubão Chefão. Nossa senhora. Tô revelando o apelido em rede O homem é nacional. bravo, hein? O homem é Porque bravo. ele que conduz a banda, viu? Se não andar na linha. Tudo bem, meu irmão? Deus abençoe. Mas você ficou 3 meses de férias e não voltou bronzeado? O que está acontecendo? É que eu não fui na praia dessa vez. Não, eu vou falar com a sua esposa. Tem Só algum nas problema. montanhas. É? Nas montanhas não dá para pegar aquele bronze, né? Não dá, né? Mas Que tava bom. Foi bom? Foi ótimo. Tava lá no Espírito Santo. Um abraço pro pessoal de Domingos Martins aí. Muito bom. Que bom. Os dois voltaram magro e sem estar bronzeado. Não foram de férias, 3 meses para isso, né? O senhor também volta das férias magro, hein? Que eu sei. Não, a última eu consegui. Agora esse ano eu não garanto. Na minha região o povo gosta muito de churrasco, meu amigo. É muito difícil. Você vai em qualquer lugar, o povo te dá um churrasco. Aí é duro. E você sabe que padre não pode fazer desfeito. É feio, né? Tem que comer tudo que te oferecem. Brincadeira. Gente, vamos lá. Vamos falar sobre o sacramento da unção dos enfermos. Olha, você sabe que o sacramento da unção dos enfermos, às vezes eu acho que ele passa um pouquinho desapercebido. Porque é um sacramento muito especial, tá? Não é um sacramentozinho que não é central. Claro, o batismo é um sacramento único, né? Nos faz cristãos. A Eucaristia é o próprio corpo de Deus, óbvio. Mas, gente,
a unção dos enfermos é um sacramento muito especial. Muito especial. Você sabe por quê? Primeira reflexão. Olha, eu não sei se você, talvez você que seja mais jovem, não viveu isso. Mas você já viu alguém perto da hora da morte, ou numa doença terminal, num sofrimento? Nós padres vemos muito. Eu hoje vejo um pouco menos, porque eu moro aqui em Cachoeira Paulista, que é interior. Mas eu morava na Canção Nova, em São Paulo, e ali é cercado de muitos hospitais grandes, bons, né? Então eu ia muito da unção dos enfermos, muito. E você sabe que a hora da morte ali, aquela precedência, a doença, a fase terminal, é uma hora de provação, de tribulação para a fé da pessoa, né? A dor. Então, Jesus e a igreja são tão maravilhosos que eles deram esse sacramento justamente para ser esse consolo, sabe? Nessa hora tão difícil, na hora da passagem dessa vida para o Pai, na hora que bate o medo da morte, na hora que bate a angústia, talvez a revolta pela dor de uma doença, por ver que não vai ter saída, né, humanamente falando. Então é um sacramento fantástico. E olha só, o fundamento bíblico desse sacramento é Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Veja bem. Alguém dentre vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, os padres, os sacerdotes, e estes façam oração sobre eles, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Façam oração sobre eles, né, o enfermo, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Esse aqui é no primeiro século, São Tiago, bispo de Jerusalém. A oração salvará o doente, o Senhor o levantará, e se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Essa prática já era presente, né, na igreja primitiva. Unja o doente com óleo. E esse sacramento, ele se orienta para a salvação. Você sabe que houve uma controvérsia muito grande no século XVI. João Calvino, né, um dos revolucionários protestantes, que foi da reforma protestante, né? Ele negava a existência desse sacramento, porque ele falava assim, não, é um carisma de cura agindo. Mas a igreja no concílio de Trento, né, quando você lê lá o Denzinger, que fala das constituições do concílio de Trento, no número 2235, se eu não me engano, depois eu confirmo o número, falou o seguinte, não, o sacramento da unção dos enfermos é um sacramento, não é um carisma de cura. Porque na unção dos enfermos nem sempre vai acontecer a cura. Porque a unção dos enfermos visa a salvação. E às vezes, para aquela pessoa ir para o céu e ser salva, ela precisa passar por aquele momento de purificação. Então é um sacramento que perdoa os pecados e conduz a pessoa à salvação. Nem sempre só a restituição física. Você entende? Então é um sacramento eficaz, é um sinal como qualquer sacramento, um sinal sensível, visível de uma graça invisível, né? E olha, o catecismo, no número 1499, diz o seguinte: pelo sagrado sacramento da unção dos enfermos, a igreja inteira em comunhão recomenda os doentes ao Senhor, sofredor e glorificado, para que os alivie nos seus sofrimentos e os salve. Nem sempre está ligado só à cura, mas também à salvação. Continuando com o catecismo, número 1514 e 1515. O sacramento da unção dos enfermos deve ser ministrado aos fiéis que começam a se encontrar em perigo de morte, por doença grave ou por velhice. Pode ser repetido se a pessoa se recuperar e adoecer novamente, ou se a doença se agravar, né? Pode ser dado também antes de uma cirurgia importante, pode ser dado a idosos que estejam gravemente doentes, né? Eu sempre recomendo, antes de uma cirurgia, você receber a unção dos enfermos, por que não, né? Vai lá no pároco, pede a unção dos enfermos, faz uma boa confissão, é importante, é uma preparação, né? Mas também não pode virar uma crendice, uma coisa assim, então tem que receber toda semana. Não, você recebeu, vai fazer a cirurgia, está doente aquele período, já valeu, não precisa receber toda semana ou todo dia, né? Porque senão também fica um abuso do sacramento e uma crendice, não é a frequência, é a eficácia sobrenatural. Aí se você se recupera e fica doente de novo lá na frente, você recebe de novo, né? Mas o sacramento da unção dos enfermos tem efeitos maravilhosos. Ainda voltando para o catecismo, número 1520 e 1523. O sacramento da união, da unção dos enfermos, produz os seguintes efeitos: a união com a paixão de Cristo, né? É uma forma do doente ofertar ali a sua dor e fazer da sua cruz também um elo, né? Com a cruz de Cristo, ofertar a sua dor, o seu sacrifício, por amor a Deus, pela salvação do mundo, pela salvação das pessoas, né?
é uma união com a paixão de Cristo, Cristo sofredor. Também outro efeito do sacramento: força, paz e coragem para suportar os sofrimentos da doença ou da velhice, né? Te dá força, te dá paz, te dá coragem, é uma força espiritual. E a definição de sacramento é sempre essa: é um sinal visível, né? Sensível, que você vê, que você toca, de uma graça invisível, sobrenatural e superior, que Deus opera na sua alma, mesmo sem você ver. É a matéria e a forma, né? Como eu explicava semana passada, explicando a constituição, a percepção, né? Santo Tomás de Aquino usou a filosofia aristotélica para sistematizar a doutrina dos sacramentos, a matéria e a forma do sacramento. A matéria do sacramento, né, o óleo, e a forma são as palavras, né, que o ministro diz, ou ao contrário, mas é a matéria e a forma em si, o óleo ungido, né, a pessoa que recebe o óleo, e a unção com óleo e as palavras. Então, outros efeitos do sacramento da unção dos enfermos: restauração da saúde. O catecismo diz: se for conveniente para a salvação da alma. Porque Deus, às vezes, Ele prefere, sabe, que a pessoa enfrente uma situação inusitada, uma situação difícil, do que perder a salvação dessa pessoa. A gente, às vezes, é muito carnal, é muito mundano, a gente só se preocupa com o hoje, sabe? Só se preocupa com o agora. Mas Deus, Ele está vendo a salvação da alma. E como eu dizia, às vezes a gente acha que está fazendo um bem. Não, vamos desligar o aparelho para a pessoa morrer porque ela está sofrendo muito. Mas na economia da salvação, né, na ação de Deus, talvez a pessoa precisa passar por aquilo, sabe? Precisa passar por aquele sofrimento para ser purificada dos seus pecados e ser digna do céu. O que adianta você tirar o sofrimento da pessoa e a pessoa para o inferno, né, por exemplo? E, gente, só Deus dá vida e só Deus pode tirar. Por isso que a igreja é totalmente contra a eutanásia, a distanásia, que é matar quem está sofrendo, né? É que, eu dizia hoje no Sorrindo para a Vida e repito, a nossa sociedade é viciada no prazer, viciada no conforto. Então todo e qualquer desassossego, toda e qualquer cruz a gente quer cortar, mas existem desassossegos, cruzes que são importantes, que purificam a gente, que nos preparam para a união com Deus, que nos purificam, espiam os pecados que cometemos, né? Outro efeito, agora voltando aos efeitos, número 1520 a 1523 do Catecismo. Outro efeito é uma preparação para a passagem à vida eterna, né? Prepara a pessoa para se encontrar com Deus, para receber a vida eterna. Esse sacramento não é apenas para o momento da morte, o catecismo diz, mas para qualquer momento em que a saúde esteja seriamente ameaçada. Mas olha, temos que evitar abusos, como eu disse. Não é que você está com a gripe, vai lá no padre encher o pobre do padre da sua paróquia pedindo a unção dos enfermos. Não é porque a unha encravou. Não, é uma doença séria. Você está com câncer, você vai fazer uma cirurgia, você está fazendo um tratamento que comporte algum perigo ali de vida, para a sua vida, né? Então você vai receber. Eu já apliquei muitas vezes. E olha, é interessante. Quando eu chegava na UTI, né, lá em São Paulo, eu fui muito em UTI do Hospital do Câncer e outros lugares. Você vê a gente com óleo, com um livrinho com a fórmula, né? Você vê no olhar do doente ali, às vezes até meio consciente, brigando para ter uma consciência do que está acontecendo. Você vê o consolo, né? Você vê o alívio. É interessante, é um sinalzinho. Você não vê nada acontecendo, mas uma graça sobrenatural toma conta da alma da pessoa. E num momento muito difícil, como eu disse, muitos santos, acho que Santo Afonso escreveu sobre isso, que ele rezava e pedia a Deus a graça de não desesperar na hora da morte, ou seja, não perder a esperança na misericórdia de Deus. Porque é um momento difícil, gente, essa passagem, né? Eu sei que as pessoas não gostam de falar disso, porque só querem falar de festa, né? Mas a gente tem que ser maduro bastante para entender que a morte é uma realidade, né? E é uma tribulação. Então, Santo Afonso rezava pedindo a graça de não se desesperar, de não perder a esperança na hora da morte. E esse sacramento abençoadíssimo, sabe? Ele ajuda a gente justamente a ter esse consolo, esse fortalecimento da fé, da esperança, né? Esperança na misericórdia de Deus. Porque tem gente que tem medo, às vezes, de enfrentar a morte. É compreensível, mas olha, o Deus que cuidou de você na vida, que esteve com você sempre, Ele vai cuidar de você, Ele vai estar com você também na hora da morte. É preciso confiar, é preciso acreditar, é preciso não se desesperar, não é? O que mais eu posso dizer desse sacramento? Quem é o ministro do sacramento? Aqui o catecismo, mais uma vez, nos ensina. O ministro do sacramento é, ordinariamente, o padre ou bispo, né?
que geralmente ministra. Em alguns casos, existe alguma delegação, mas ordinariamente é feita pelo padre ou pelo bispo. E ele consiste na oração da igreja, né? O óleo da unção dos enfermos, ele é abençoado na missa dos santos óleos na quinta-feira santa, né? Ali o óleo do crisma, o óleo dos catecúmenos, o óleo dos enfermos é abençoado na missa de quinta-feira santa. Porque na quinta-feira santa, não sei se você sabe, tem a missa da noite, que é a missa de lava-pés, e tem a missa da manhã, que é a missa de santos óleos, dos santos óleos. Na quinta, ou em algumas dioceses, por razões pastorais, distância, etc., se faz em outro dia. Mas essa missa da quinta cedo, ela é muito bonita. Você que nunca participou, eu hiperincentivo você um dia a participar. Nessa missa, está o bispo reunido com todos os padres ali da diocese, do presbitério, né? E ali a gente faz a renovação das nossas promessas sacerdotais diante de Deus, né? A gente renova o desejo, né? O compromisso com Deus de servir só a Ele, de ter apenas Nossa Senhora como esposa, como mulher da vida, de servir Cristo nos pobres, de pregar a palavra. É lindo. E depois da renovação das promessas dos padres, junto com o bispo, todo mundo ali, a gente tem o momento que o bispo abençoa os santos óleos. Óleos, não santos óleos do rosto. É óleos, né? Óleos, né? É o óleo do crisma, é o óleo dos catecúmenos, que é o usado no batismo, né? O do crisma é usado no crisma, e o óleo dos enfermos é usado na unção dos enfermos. E aquele óleo que é abençoado em abundância vai ser distribuído para as paróquias, para os padres, e vai ser usado ao longo do ano todo, né? Para fazer a unção dos enfermos. Então é uma unção muito específica, só o bispo faz, é um óleo muito especial. Então o bispo, o padre ou o bispo, quando eles ministram a unção dos enfermos, é assim: primeiro a gente unge a testa do doente, dizendo umas palavras que eu já vou falar para ti aqui quais são, e depois a gente unge as mãos do doente, né? As mãos abertas, eu unjo a testa e depois unjo as mãos, dizendo assim: por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, Ele te salve e na sua bondade te reconforte. Amém. Então a primeira parte da oração eu vou ungindo a testa, e a segunda parte eu vou ungindo as mãos abertas, né? É muito lindo, é muito bonito você perceber, sabe? Você perceber a graça que esse sacramento comporta. E veja bem, nós que somos católicos, batizados, nós temos direitos e deveres. Quando nós somos batizados, nós assumimos, né, os direitos e deveres, o compromisso. E um direito que todo cristão católico tem é usufruir dos sacramentos. Aquilo que a gente chama na linguagem canônica, né, frequentar os sacramentos, né? Então, é um direito seu. Você está doente ou tem alguém doente, é um direito, vai lá, pede para o padre. Talvez o padre não pode essa semana, mas insiste. É importante que a sua mãe, que aquela pessoa que está lá doente, talvez perto da hora de partir para Deus, é importante que ela receba esse sacramento. É importante que ela receba essa unção, que tem também o poder de perdoar os pecados se a pessoa não puder confessar. Olha só, é o perdão dos pecados, né? Talvez a pessoa está sendo purificada pelo sofrimento, está ali espiando os pecados da sua vida e recebe o perdão dos pecados. Se ela não pode auricularmente confessar, né? Dizer ao padre os pecados, ela recebe o perdão dos pecados. Eu me recordo uma pessoa que eu fui dar unção dos enfermos, e a pessoa estava muito triste, muito assim, se debatendo já no estado de coma. Ela não voltava do coma, não tinha como reverter, mas ela se debatia, não partia, não morria. E eu fui dar unção dos enfermos para essa pessoa. E quando eu dei a unção dos enfermos para essa pessoa, cheguei bem no ouvido dela, né, disse: olha, pode entregar sua alma ao Senhor, os seus pecados estão perdoados. Gente, não deu uma hora, essa pessoa morreu. Parece que ela estava esperando isso, precisando dessa graça, né? Então é caridade a gente viabilizar a unção dos enfermos para um doente. Você chamar o padre, você se preocupar com a salvação da alma. Talvez você se preocupou em pagar o tratamento, é muito bonito, mas se preocupe também, sabe, com a salvação da alma. Então chame o sacerdote para ministrar a unção dos enfermos. Esteja junto, né? E como eu disse, nós podemos usufruir de todos os sacramentos. A unção dos enfermos? Também. Mas também a confissão, a comunhão. Você tem o direito de pedir lá na sua paróquia, se tem alguém doente na sua casa, que um ministro extraordinário da comunhão, né? A gente chama ministro da Eucaristia, mas o nome é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Você tem o direito que ele leve a comunhão na sua casa.
para você, para o seu pai, e é muito reconfortante. Quem tem consciência que a Eucaristia é Jesus, quem tem consciência que é Jesus quem perdoa os pecados na confissão, quem tem consciência que a unção dos enfermos é esse alívio, esse perdão dos pecados, tem que usufruir, porque, gente, faz toda a diferença. E mais uma vez eu digo, a gente às vezes é carnal, a gente às vezes é muito mundano, muito apegado à matéria, a esse mundo, né? O amor excessivo às criaturas que dizia São João da Cruz. Então a gente não gosta de pensar na morte, não gosta de pensar no sofrimento. Mas eu dizia no Sorrindo para a Vida hoje cedo e repito, a gente tem que mudar um pouco a chave da maneira como a gente vê o sofrimento. Nem sempre o sofrimento é mal, sabe? Tem coisas que você adquiriu na sua vida, eu dizia e repito, que você conquistou, que você só adquiriu e conquistou por causa dos sofrimentos, sabe? A gente está ficando alienado para isso e estamos querendo impedir tantos as crianças de sofrer. Não é que a gente tem que bater ou ser masoquista, não é isso que eu estou dizendo. Mas existem sofrimentos que são saudáveis, porque eles desenvolvem a musculatura das virtudes, desenvolvem a musculatura do nosso caráter, sabe? Então, eu estou dizendo isso como introdução para dizer que na hora da morte, na hora de uma doença, talvez a pessoa está sofrendo. Mas olha, no sofrimento, na dor, Deus está com a gente também. Deus cuida de nós, né? Nesses momentos. A gente precisa confiar que Deus está cuidando, está te vendo, como Samuel cantou agora há pouco, né? Deus te vê. Deus está vendo aquela pessoa. A providência de Deus, gente, não deixa de agir em nenhum momento da nossa vida. Não é porque você está doente, enfermo, ou aquela pessoa lá no hospital está doente, enfermo, que Deus vai deixar de agir, né? Eu estou vivendo isso na minha família. Tem uma tia muito querida, cresci muito com ela, com os filhos dela, né? Tia Luísa, que está doente, internada, já assim desenganada pelos médicos, né? E mora lá, ela era do Paraná, mas agora está morando, a família mora no sul de São Paulo, vivendo isso, e recebeu a unção dos enfermos, recebeu toda a assistência, sofrido para nós como família. Eu cresci bem perto, então não é uma tia distante, né? Uma tia que eu amo muito. Então é sofrido para a família, é sofrido para todo mundo, e nos grupos do WhatsApp a gente vai falando, né? Todos meio que esperando ali, sabe? Aquela notícia, aquele momento. Mas a gente sabe que talvez essa purificação que a família está vivendo, quem sabe, quem somos nós, né? Talvez é a pedagogia de Deus, sabe? Para nos formar, para nos purificar, para nos salvar. Gente, não nos esqueçamos que Deus nos salvou, Jesus nos salvou numa cruz, tá? O sofrimento é redentor quando a gente vive do jeito certo, quando a gente vive com fé, com esperança, completando na nossa carne o que faltou às tribulações de Cristo, como disse São Paulo aos Colossenses, né? Desculpa, aos Gálatas, sabe? Então, carreguemos a nossa cruz, enfrentemos o fardo da dor com fé, porque Deus não nos abandona, Ele cuida de nós. A gente pode contar de novo, Samuel? Deus te vê, que é a certeza do que a gente proclama aqui. Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Ele quer te fazer feliz, tem muitos planos e sonhos para ti. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Ele quer te fazer feliz. Ele quer te fazer feliz, tem muitos planos e sonhos para ti. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim.
brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Que coisa boa, como é bom sentir o amor do Senhor, a graça, a presença dEle tocar em nós. Nesse segundo bloco eu estou aqui para responder suas mensagens via o Facebook, o WhatsApp, Instagram. Já faz uma foto aí da gente, posta, marca a gente, tá? Fico muito feliz quando eu recebo, e eu sempre tento repostar. Olha, nós vamos receber essas mensagens. Quero lembrar que eu estou fazendo a quaresma de São Miguel Arcanjo, os 40 dias com São Miguel, todas as noites, às 21 horas, no meu canal no YouTube, exceto os sábados. E essa quaresma, essas 40 dias com São Miguel, tem o primeiro propósito de rezar, de levar você a uma experiência de Deus, mas também de ajudar a Canção Nova, né? Tem o QR Code, tem também ajudar diretamente a associação, né? Que mantém os missionários, né? A missão da Canção Nova na África, em tantos lugares. Você ajuda lá no QR Code, você ajuda também no Pix, @comunidadecançãonova.com, e também faz acontecer a nossa missão. É muito bonito, está sendo maravilhoso. Olha, eu vou acabar o programa aqui um pouquinho antes, eu estou pedindo para soltar um clipe, né, meu, para dar tempo de eu ir para outro estúdio. E aí, saindo daqui, eu corro para lá, para o estúdio, e já começo a live. Já está lá o Orlando Júnior que vai estar tocando. Hoje nós vamos receber os 3 diáconos lá para rezar comigo: o diácono Renê, o diácono Júnior e o diácono Ângelo, que são diáconos da Canção Nova, transitórios, e serão ordenados padres em dezembro. Então vai estar cheio lá o estúdio, vai estar bem legal, tá? Você, por favor, acabando para ser feliz, já migra lá para o youtube.com/Padre Adriano Zandoná para a gente fazer junto a live, tá? Que acabando aqui, você acabou de ver o clipe, a gente já está começando lá. Na verdade, lá começa 10:09 com o Orlando Júnior, então já vai estar no ar, na verdade, a hora que acabar aqui. Vamos lá, muita gente aqui com a gente, graças a Deus. Um abraço. Padre, eu perdi uma moça aqui, eu não sei se eu vou dizer o nome dela, vamos ver. Padre, eu perdi meu pai ano passado, mas na época ficamos tão transtornadas com a situação que eu não pensei em chamar o padre para dar a unção dos enfermos. Essa é uma das minhas maiores dores, não ter proporcionado isso ao meu querido pai. Existe algo que eu possa fazer para ajudar a alma dele hoje? Uma outra dúvida. Um padre foi ao hospital... Uma outra dúvida, se por acaso algum padre foi ao hospital ofertar a unção, tem como saber? Olha, você poderia perguntar, né? Perguntar lá para o seu pai. Perguntar para o seu pai. Eu estou vendo a mensagem dela, que ela mandou outra mensagem falando do pai abaixo. Você pode perguntar lá na administração do hospital, se tem hospitais que têm capelães, né? Padres capelães que passam ministrando a unção dos enfermos. Mas geralmente é por pedido da família, né? Porque também hoje tem todas as leis, a pessoa talvez não é católica, né? Não queira que receber, então o padre respeita ali um pedido da família. Mas pode ter acontecido. Tem hospitais, por exemplo, lá em São Paulo, né? O Camiliano, que é conduzido por uma congregação religiosa, né? São freiras, são padres, então geralmente tem hospitais que oferecem já esse serviço religioso. Muitos hospitais, né? Lá no Ipiranga nós temos hospitais também, lá em São Paulo, por exemplo, que são conduzidos por congregações religiosas. Então, filho, o que você pode fazer por ele? É pedir para rezar almas em sufrágio, em sufrágio pela alma dele, missas em sufrágio pela alma, tá? Você oferta lá na paróquia, tem as intenções próprias da missa, e você pode também pedir, lucrar indulgências e oferecer para ele, pela alma dele, sabe? É muito importante. As pessoas que estão no purgatório, as almas do purgatório, precisam das indulgências, das orações. Aí a indulgência é uma outra coisa que eu não vou abrir aqui totalmente, porque eu não vou ter tempo de falar, e o tema não é esse. Mas tem vídeos na internet, na Canção Nova, no meu canal acho que tem sobre as indulgências também. É só você, existem dias específicos, finados, você pode lucrar indulgência, está pertinho agora, né? Você pode lucrar indulgência em algumas festas, entrando na Porta Santa. Você pode lucrar em uma indulgência. Se você fizer meia hora de adoração e estiver em estado de graça e comungar, você pode pedir a indulgência e oferecer por ele. Isso é o que você pode fazer, mas com confiança também na misericórdia de Deus. Padre, boa noite. Sou de Uberlândia. Unção dos enfermos consegue o perdão? E quando a pessoa já faleceu e recebe as exéquias, também recebe o perdão do pecado? Obrigado, muito boa a sua pergunta, mas olha, unção dos enfermos é um sacramento, né?
Ezequias não é um sacramento. Ezequias é um rito da igreja que a gente faz de encomendação do corpo, da última bênção ali para a pessoa, para o corpo da pessoa, né? É um rito de memória. Não é um rito que a pessoa está ali, né? A alma já não está mais no corpo, né? Já aconteceu a morte natural. Então é um rito litúrgico, mas não é um sacramento. Então não perdoa pecados, tá bom? É a Renata Andrade que fez essa pergunta. Legal, você vê, a gente fala tanto sobre o assunto, mas tem muita dúvida ainda, né? Eu acho interessante. Padre, boa noite. É a Lu Paula, Lucroda. A igreja permite que se faça uso de algum outro óleo, além do óleo usado pelos sacerdotes na unção dos enfermos, batismo e crisma? Recebi alguns frasquinhos de óleo em um grupo de oração, mas tenho dúvida da origem, para que se deve ser usado por leigos ou então guardei. Às vezes, são aqueles óleos que são usados como sacramentais, né? Não é comum e não acontece muito, né? Mas eu já vi, por exemplo, lá em Lisieux, na França, onde Santa Teresinha, tem a Basílica de Santa Teresinha, eu estive lá uns 2 anos e meio atrás, lá eles dão um olhinho, né? Que é como se fosse um sacramental, mas não é um sacramento. Sacramental é água benta, é sal bento, é esse óleo. Mas geralmente em muitas dioceses eles pedem para que não use, para justamente não gerar essa confusão. Mas não tem problema, se for um óleo sacramental abençoado, às vezes vem ali junto com uma relíquia, né? Não tem problema não. Mas claro, cada diocese vai legislar, né? Padre, sou de Pernambuco, queria muito ir no seminário da Canção Nova. Que conselho o senhor me dá? Bem-vindo, digita aí na internet, parece que é um gurizão bem novo, deixa eu ver. Parece jovem. Digita aí vocacional da Canção Nova, já manda um direct lá, que a gente responde lá para você, tá bom? Vamos lá. Boa, Padre, sua bênção. Só não veio a pergunta ainda, mas tudo bem, não tem problema. Boa noite, Padre. Podemos dizer, é o Carlos e Tatiane. Podemos dizer que o sacramento da unção dos enfermos fortalece no doente e nos familiares a virtude teologal da esperança, a relação entre sacramentos e as virtudes? Com certeza, com certeza. Claro, geralmente, alguns momentos nos quais a pessoa recebe, ela está inconsciente, ela está já partindo da vida. Mas claro, esse sinal visível, né, sensível da graça de Deus, ele realiza um ofício na alma da pessoa. Então, com certeza, ele traz esse conforto, né, da fé, da esperança, da crença, né, no amor de Deus. Porque, como eu disse, a passagem, né, muitos santos dizem que nesse último momento de vida é um momento de provação, que o inimigo vem nos tentar. E a gente tem que fortalecer a nossa esperança em Deus, nossos olhos fixos nele, tá bom? Temos uma mensagem aqui, eu vou pedir para o Samuel ler para nós, a Maria Eduarda. Antes eu quero aqui, tem umas cartinhas que chegaram rapidinho, ótimo, tá? Samuca, fica à vontade. Tem uma cartinha aqui da Neuza cantando sobre a cura que ela recebeu do câncer de Butantã, São Paulo. Tem a mensagem da Francisca de Jatobá, tem da Janete de Guaratinguetá, aqui pertinho da gente, tem da Marina de Mogi das Cruzes, mensagem de Serrinha, na Bahia, e da Carla de Maceió. E agora vamos para a pergunta, gente. Sua bênção, Padre, boa noite. Essa mensagem é da Maria Eduarda. Quais são os efeitos espirituais da unção dos enfermos? Esse sacramento pode perdoar pecados? Em que condições? Obrigado pela pergunta, Maria Eduarda. O padre já respondeu todas essas perguntas na introdução, né? Dos efeitos, eu li ali direto do sacramento, do catecismo, me perdoa. Vou fazer aqui o resumo novamente. União com a paixão de Cristo, parágrafo número 1520 ao 1523 do catecismo. União com a paixão de Cristo, força, paz e coragem para suportar os sofrimentos da doença, né? Perdão dos pecados se a pessoa não pode se confessar, está inconsciente. Restauração da saúde, se for conveniente para a salvação da alma, e preparação para a passagem para a vida eterna. Esses são os efeitos que o catecismo lista, tá? E ele perdoa os pecados, como eu disse antes, né? Se a pessoa não pode confessar, tá bom? Olha, recebi mais perguntas interessantes. Espera aí, Mariana Tereza Silva. Padre, minha mãe está com demência e já não tem, aqui pelo Instagram, pelo direct. Minha mãe está com demência e já não tem mais consciência para se confessar. Seria bom pedir ao meu pároco para ministrar a unção dos enfermos a ela? Ela está doente? Se ela está doente, tem um perigo de morte? Sim, claro, importantíssimo, né? Ou também, se ela não está doente, mas ela é uma pessoa com a saúde muito frágil e pode acontecer em qualquer momento, você pode pedir também, tá? Importante. Vamos lá, mais uma pergunta. A Sirlene LFM. Padre, meu nome é Sirlene, minha filha, em 2010, quando tinha 15 anos, teve uma dengue hemorrágica, ficando em estado grave no hospital.
Estava em coma induzido, sem perspectivas de melhora. O padre da minha paróquia deu a unção dos enfermos. E naquele momento, ela deu como que um ronco profundo. E os aparelhos apitaram. Parecia que era o fim. Mas Deus quis o contrário. E ela se recuperou tão rápido quanto adoeceu. E hoje está bem por causa do amor de Deus e por causa da força desse sacramento. Olha que linda partilha da Sirlene. Muito bom. Obrigado, filha. Edifica muito a fé da gente. Está vendo? É uma partilha concreta, né, daquilo que Deus operou através do sacramento. Temos mais mensagens? Mariana, Sim. você lê para nós, filho? Sim, uma mensagem da Mariana Santos. Ela está perguntando muita coisa que o senhor já falou aqui, mas é bom ressaltar, né? A pergunta. Qual a relação da unção dos enfermos com a paixão, morte e ressurreição de Cristo? Pode-se receber a unção dos enfermos mais de uma vez? Ótimo. Obrigado. Como o Samuca disse, eu já respondi, mas só fazendo um resumo breve. O sacramento da unção dos enfermos é um sacramento para alguém que está sofrendo. Alguém que está se unindo à paixão de Cristo, né? E todo mundo sofre, todo mundo vai sofrer na vida. Só que depende da perspectiva com a qual a gente enfrenta o sofrimento. Nossa Senhora, nas aparições de 1917 em Fátima, ela disse que o sofrimento, né, ofertado por amor a Deus, ele tem um grande poder para converter os pecadores, expiar também as faltas, os pecados, né? Então, quando a gente une o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo na cruz, e a gente, por amor a Deus, oferta esse sofrimento pela salvação das almas, pela conversão da nossa família, isso tem grande poder diante de Deus e também faz com que nós nos unamos à paixão de Cristo. É nesse sentido. Qual que era a segunda parte, você lembra? Não lembro mais. Mas eu já tinha respondido. Você pode receber 2 vezes. Pode, se você está doente, melhorou e depois piorou de novo, né? Ou se recebeu e agora está de fato decretado que vai haver ali um óbito e tal, pode receber. Tá bom? Vamos lá então. Padre, boa noite. Meu marido faleceu há 5 meses. Meus sentimentos, filha. É a Elisana Barbosa. Ele estava alcoolizado. Por isso ele não pode ganhar o céu? Olha, Elisana, eu não sei. Você sabe que a igreja, ela nunca diz quem está no inferno, né? Ela diz quem está no céu, que são os santos, que morreram com as virtudes heróicas, etc. Mas a igreja não diz quem está no inferno, porque isso é, claro, doutrinariamente falando, a pessoa que morre em pecado mortal, em inimizade com Deus, ela não se salva, né? Mas existem meios, né? O Papa Bento XVI falou numa carta uma vez, existem meios da misericórdia que a gente desconhece, né? Que Deus pode salvar, depende muito do que a pessoa recebeu como formação, depende muito da experiência de Deus que ela teve, se ela teve meios de aprender, pessoas que ensinaram, se ela recebeu formação ou não, entendeu? Então, tudo depende. Adriana Fuentes. Padre, minha sogra é evangélica e está com insuficiência renal. Ela não pode receber o sacramento da unção dos enfermos? Olha, ela não é católica, mas ela foi batizada na igreja católica, porque a maioria dos evangélicos que eu conheço mais velhos foram tudo batizados católico e depois se tornaram evangélicos por algum motivo, né? E muitos deles estão voltando agora também, né? Começam a estudar, conhecer mais a doutrina. Então eu não sei, ela foi batizada na igreja católica, o batismo dela é válido. Conversa com o pároco aí de perto, o seu pároco. Conversa com ele, que eu não sei se ela foi batizada na igreja católica, se ela teve ali uma formação. Tem muitas pessoas que se tornam evangélicas que fizeram toda a crisma, né? Ou toda a iniciação cristã. Batismo, primeira comunhão e crisma, né? Então conversa com o pároco, porque ele vai te orientar melhor, tá bom, amada? O Tiago está aqui com a gente. Padre, Tiago Domingues, não sei se lerá essa mensagem. Tenho crise de ansiedade e penso muitas vezes, né? Sinto assim como se eu fosse morrer por causa da crise de ansiedade. O que o senhor me aconselha? Ô Tiago, minha compaixão aí a você. Eu sei que não é fácil, tá? Eu sei que não é fácil mesmo. Mas olha, tem muitos recursos para você lidar com isso. Em primeiro lugar, a oração ajuda qualquer situação, qualquer problema, qualquer coisa. Seja um homem de oração, visite o Santíssimo, reze o texto diante do Santíssimo. Também busque ajuda profissional, se você puder. Em alguns casos, uma intervenção medicamentosa, né? Um medicamento pode ajudar muito, tá? É importante. Busque também fazer, por exemplo, eu tenho lá no meu canal no YouTube meditações cristãs que eu coloquei para pessoas que estão sofrendo crise de ansiedade, que envolve oração, que envolve usar os estímulos sinestésicos, né? Os sentidos, que envolve também a respiração.
usar bem a respiração, respirar com o diafragma. Tem muitas coisas que podem te ajudar. Mas não desanima, não desiste. Padre, meu nome é Franciele, sou aqui do Gravatá de Baixo, Bahia. Sua bênção, estou assistindo o seu programa. Olha, nós temos uma audiência na Bahia, meninos, que eu fico admirado. Todo dia eu recebo, todo programa e também durante outros dias, eu recebo mensagens dos irmãos acompanhando na Bahia. Muito legal, muito bom mesmo. Preciso ir mais, digas de passagem, na Bahia. A agenda da gente não permite, né, muita coisa. Eva Maria. Padre, gostaria de agradecer muito a Deus. Eu cheguei quase a morrer, padre. O inimigo quase levou tudo que eu tinha. Rompi com a minha filha, eu estava com amizades muito ruins, mas foi preciso eu passar pelo vale da morte para eu acordar. Mas Deus foi maravilhoso comigo, me trouxe de volta. Graças a Deus, minha mãe Nossa Senhora. Passei a rezar o texto todos os dias e ir à igreja. Hoje sou uma pessoa nova de coração e de fé. Eva Maria de Jesus. Obrigado pela partilha, Eva. Deus abençoe. Vamos lá ler essa última mensagem, Samuel, por gentileza. Essa também tem muitas das coisas que o senhor falou, né? Então, mais um resuminho aí para o padre fazer. Em quais momentos, essa mensagem é do José Carlos. Em quais momentos da vida é recomendável receber este sacramento? Qual é a base bíblica da unção dos enfermos? Livro, capítulo, versículo. Qual a relação entre este sacramento e a esperança cristã na vida eterna? Vocês estão brincando comigo hoje, né? Eu vou pedir uma coisa. Depois, porque o padre já falou tudo isso e o tempo está acabando. Então eu vou responder uma outra pessoa. Obrigado, José Carlos. Mas eu respondi no programa, na introdução, todas essas perguntas exatamente. Vou pedir depois, postando, né? O programa vai subir no YouTube, perdão. Estou vendo as mensagens do WhatsApp, né? A pergunta chegou pelo WhatsApp. Amanhã o programa sobe para o YouTube da Canção Nova, depois eu vou subir no meu também. Ou se você está acompanhando pela YouTube, agora pelo celular, você voltar a barra, né? E ver uns minutinhos atrás que o padre já respondeu, tá bom? Só para eu não tomar o espaço, né, de uma outra pergunta que possa ser importante, sendo que tem muitas pessoas precisando de respostas aqui para algumas coisas. Vamos lá. A Juliana, padre, boa noite. Está digitando ainda, não sei se vai dar tempo. Padre, eu sou católico. Tem que fazer alguma oração? A pessoa ainda falando da sogra. Adriana, eu já te orientei. Tenta falar com o padre, né, como eu falei aí anteriormente, para entender a situação dela, tá bom? Padre, estou no processo de conversão, mas eu ainda quero ter um coração mais renovado. Por muitas vezes é difícil na escola, amar os colegas. O que o senhor me aconselha? É o Antônio Felipe, um adolescente, pelo que tudo indica aqui. Olha, você precisa ser um homem de oração e precisa lutar para imitar, internalizar, absorver, incorporar as virtudes de Cristo, né? Cristo era manso e humilde de coração, mas Cristo também é a verdade, Cristo é a luz. O que Cristo diz de si mesmo? Tente ser luz no seu ambiente. Tente ser verdadeiro. Tente ter um coração manso, humilde. Jesus buscava salvar a todos, né? Tente ser alguém que leva a salvação, que transmite Jesus para os outros. Isso tudo é muito importante. Assim, né, incorporando, se tornando um outro Cristo, você vai tocar muitos corações, com certeza. Danilo. Qualquer cristão católico está elegível para receber o sacramento da unção dos enfermos, mesmo estando em débito com os demais sacramentos? Obrigado pela série sobre os 7 sacramentos. Todos nós católicos deveríamos dominar o assunto. O Danilo, lá de Osasco. Obrigado, Danilo. Olha, é bom sim, para que você receba outro sacramento, você tem que ter feito a iniciação cristã, né? Batismo, Eucaristia, Crisma. Mas em alguns casos, se a pessoa é só batizada e ela está em perigo de morte, né? O padre pode autorizar, ele pode ministrar, né? O bispo também pode dar essa liberação, essa concessão, se ela é batizada, tá bom? Tendo em vista a salvação ali das almas. Mas, gente, a gente tem que terminar a iniciação cristã. Batismo, primeira comunhão e Crisma. Isso é o que faz a gente ser adulto na fé, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Ó, saindo daqui, vai entrar um clipe já, o Samuca vai cantar um pouquinho. Entra o clipe. E acabando o clipe, você já vai para o youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Por favor, vem rezar a live com a gente diante do Santíssimo. Tenho certeza que Deus vai falar demais com você lá. Momentos fortes de oração. E pode falar do programa amanhã que o senhor vai estar ou não?
bem lembrado, amanhã, obrigado Samuel, que tinha esquecido. Amanhã eu estarei no podcast Inteligência LTDA, né, Limitada, com o Rogério Vilela, às 19 horas, um podcast muito legal. Acompanhe no Inteligência Limitada, vou falar sobre a minha vida, falar sobre a Canção Nova, tá bom? Muito bem lembrado, Samuel, espero você. E dia 21 de setembro estarei fazendo show de evangelização, rezando à noite em Itamonte, Minas Gerais, 21 de setembro, espero você. Brisa suave, vento impetuoso, fogo que queima e purifica, fogo que... A minha alegria te darei, acalmarei a tempestade e um vaso novo te farei. Força, força! As tuas feridas, as tuas feridas vou curar, a minha alegria te darei, acalmarei a tempestade e um vaso novo te Filho, eu te amo. Como estás? É o que o Senhor te diz. Eu não sei qual é a situação da sua vida, mas saiba que você tem um pai, e um pai bom, que ama você. Filho, esse é o recado dessa canção. Deixa Deus falar ao teu coração.